Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Virgínia Vamonde, CEO da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, empresa que vem transformando a maneira como trabalhamos e vivemos. A Virgínia tem formação como tradutora e intérprete, vasta experiência nas áreas de marketing e soluções de negócios, comunicação, eventos e relações institucionais. Faz parte do Advisory Council da GS1, formado por representantes da GS1 de 20 países. Virgínia, seja muito bem-vinda ao GuiaCast e agradeço pelo seu tempo e pela oportunidade em nos ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço, Rodilson. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Iniciando o nosso bate-papo, Virgínia, você tem trabalhado na GS1 há mais de 22 anos, porém a sua experiência inicial foi uma empresa de telecomunicações, onde você chegou a ocupar a posição ou cargo de gerente geral. Eu gostaria de saber de você como começou essa sua carreira profissional e quais foram as suas realizações antes do início das suas atividades na GS1 22 anos atrás. Você poderia contar um pouco pra gente dessa história? Como gerente geral dessa empresa de telecomunicações foi logo antes da GS1, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos, numa operadora turística, depois na extinta Varig, na parte internacional, na indústria, uma empresa de indústria química, indústria de mineração e depois em varejo da moda de duas grifes francesas que estavam aqui no Brasil. Fui para essa empresa de telecomunicações e fiquei lá uns 3 anos mais ou menos até eles fecharem atividades em São Paulo. E isso aí me fez com que eu buscasse uma recolocação. E o seu início na GS1 foi como assistente executiva trilingue, ou seja, de assistente a CEO. Como foi esse começo na empresa? Você vislumbrava chegar onde chegou? Quais foram os principais desafios enfrentados no início da carreira na GS1? Eu, quando saí da empresa de telecomunicações, eu fui buscar uma recolocação no mercado e estava participando de vários processos. E entre eles existia uma consultoria que me orientou, falou, olha, tem uma organização sem fins lucrativos que é bastante importante, tem uma abrangência internacional, você não quer participar do processo? É para assistente executiva. Como eu tinha os idiomas que eles precisavam, nesse momento era inglês e espanhol, além logicamente o português, ela falou, participa do processo, acho que é uma empresa bastante consolidada, enfim, está no Brasil e eu acho importante que você participe. Falei, bom, vou participar, mas não era o meu, vamos dizer, não era minha favorita, vamos dizer assim, eu tinha outra que sairia o processo de divulgação da vaga em janeiro. Isso era setembro, surgiu o processo GS1, eu queria me recolocar até dezembro, eu falei, não, então tá bom, vou participar do processo da GS1. Participei e saiu a resposta em dezembro. Falei, bom, me recoloco, então, naquela época era EAN, não era GS1 ainda, eu falei, começo aí, depois, se for o caso, eu saio e vou para outra empresa que seja mais aderente ao que eu estava buscando. E aí estou lá até hoje, vai fazer 23 anos agora em dezembro. Ou seja, não foi a opção inicial, mas foi a opção que realizou os seus objetivos profissionais. Eu queria saber de você, que passos você acha que foram decisivos para você chegar onde chegou? Você estava preparada quando as oportunidades apareceram? Que tipo de qualidades te posicionaram à frente nesse objetivo na GS1? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ser, quando você entra em qualquer organização, não importa que cargo você esteja, você tem que procurar conhecer os processos da organização. Não só daquilo que você faz, mas você tem que extrapolar isso, né? Conhecer as áreas, conhecer as pessoas, ver como funcionam esses processos para melhor interagir com todo mundo e com todos os processos inerentes à organização. Isso acho que me ajudou bastante, porque quando surgiram as oportunidades, você tem que estar preparado, né? A oportunidade não surge assim, né, do nada, né? Você precisa estar preparado também. É um casamento aí de oportunidade e você estar preparado para aquilo que vem. Então, eu recebi, acho que uns 2 anos depois, a coordenação da revista. Na época nós tínhamos uma revista,
Depois aí eu fui passando por praticamente todas as áreas da organização, seja de negócios, eventos, relações institucionais, eventos internacionais, e isso me deu uma bagagem muito grande. Uma pergunta muito comum que eu tenho feito os entrevistados aqui no GuiaCast, aqueles que principalmente chegam a posições de CEO, heads e assim por diante, é relacionado à mentoria. Ou seja, durante essa sua jornada de 22 anos na empresa, você teve algum mentor, alguém que te impulsionou, alguém que te deu aquele empurrãozinho e principalmente desafios durante seu caminho? Como foi essa jornada em relação a mentores? Bom, em relação a desafios, acho que você tem desafios todos os dias, né? A gente é confrontado com desafios todos os dias, a gente às vezes não percebe. Uma frase do Sartre que ele diz assim: eu sempre posso escolher, mas eu devo saber que se eu não escolher, ainda assim eu estou escolhendo. Então, você aceita esse desafio e faz, né? E realiza as coisas. Então, eu acho que assim, mentores, eu acho que eu tive pessoas que me ajudaram a fazer o meu trabalho melhor e a ganhar mais experiência. Eu não diria que eu tive um mentor. Eu acho que as pessoas com quem eu convivi, com quem eu pude aprender dentro e fora da organização me ajudaram muito nesse caminho aí ao longo desses 23 anos. É isso que eu poderia te dizer. E desafios foram diários. E ainda são. E ainda são, com certeza. A gente aprende todos os dias e se desafia também, né? Agora que conhecemos um pouquinho da Virginia Vaamonde, eu gostaria de saber um pouquinho da GS1, que é a Associação Brasileira de Automação, que tem como slogan transformando a maneira como trabalhamos e vivemos e também a linguagem global dos negócios. Você poderia falar um pouco pra gente sobre essa organização sem fins lucrativos que é a GS1? A GS1 é uma organização que tem um âmbito mundial, está em mais de 150 países, faz parte de uma rede bastante grande e global. No mundo, ela foi fundada em Bruxelas, na Bélgica, em 1973, no Brasil, em 1983. Hoje nós somos 58 mil associados, empresas associadas à GS1 Brasil, e esse quadro ele representa 31% do PIB e 18% dos empregos formais, atuando aí, como você já mencionou, em diversos setores da economia. Então, ela é a quinta maior GS1 no mundo, em termos de número de associados. E a gente, né, diz que desde a origem a GS1 ela foi guiada por uma necessidade de mercado. Muita gente fala, é a associação responsável pelo famoso código de barras. É muito mais do que isso. Ao longo dos anos, a gente foi trazendo mais informação, mais soluções para melhorar as cadeias de suprimentos, trazer maior eficiência, menor custo, otimizar os processos, ser um elemento importante para a sustentabilidade dos negócios e acabar, consequentemente, trazendo mais conforto, qualidade de vida para as pessoas. O que a gente faz? A gente atribui o que a gente chama de uma identidade para um produto, para uma caixa, um pallet, um container, enfim, e esse produto ou unidade logística, ele vai se deslocar ao longo da cadeia de suprimentos e ser reconhecido por todos os elos dessa cadeia. Por isso você comenta a linguagem global de negócio? Sim, porque todos estes elos entendem esta linguagem que é única e global. Então isso proporciona grande benefício para toda a cadeia de suprimentos, não importa de que setor. A GS1 ela ficou conhecida pelo código de barras, principalmente pela revolução em relação à padronização, em relação à identificação, uma vez que são usados hoje em mais de 150 países e foi nomeado pela BBC como uma das 50 coisas que fizeram a economia do mundo. A GS1 ela é a única organização responsável em administrar a numeração e atribuir a licença para a utilização dos códigos de barras com o padrão GS1. Visto que esse é um trabalho, como você falou, iniciou em 1973, há bastante tempo, quais foram as evoluções referentes aos códigos de barra que fizeram parte dessa evolução desde essa época da GS1? Como se compara o modelo atual de código de barras com o projeto iniciado no Brasil há mais de 30 anos? Você poderia falar um pouco pra gente dessa história que começou em 73 referente aos códigos de barras? O sistema tem um conjunto de padrões que são utilizados em diversos países e possibilita essa linguagem única e uma gestão eficiente das cadeias de suprimentos. Ela identifica com exclusividade, como eu disse, produtos, unidades logísticas, localizações, serviços, ativos, enfim. E ela facilita essa integração de processos para dar uma base para que se possa viabilizar talvez uma rastreabilidade ou a visibilidade do item enquanto ele se desloca por uma cadeia de suprimentos. Quando a gente fala de códigos, os códigos eles podem ser lineares, como a gente vê, ou bidimensionais, e não importa que código, em que formato ele esteja. Aonde a gente atua aí? A gente atua na informação que vai lá dentro, que é uma informação padronizada. Dentro do código, ele acaba virando uma chave de identificação do produto, tanto para esse meio físico
quanto para o mundo virtual. Então, e é essa identificação, essa informação que está lá dentro que pode ser compartilhada com todos esses players dentro da cadeia de suprimentos. Toda essa evolução, e porque a atuação que eu falo multissetorial, isso é ininterrupto, é constante, porque a gente senta com um determinado setor, por exemplo, da saúde, entende as dores desse setor, e vai estudar qual é a melhor aplicação para aquele setor. Se um medicamento precisa ter número de lotes, o que ele precisa, o que a gente precisa considerar aí, e aí a gente atua na parte de padronização e dessa base de informação. Por exemplo, a gente tem agora, está sendo trabalhado um código, um padrão que se chama Digital Link, que ele vai proporcionar e fazer com que o BIP do físico, que é a leitura pelo scanner, ela se transforme no clique digital. Então é uma linguagem, uma semântica para, vamos dizer, para o mundo virtual, para o mundo online, né? Então isso é bastante importante, porque a gente fazendo uma ponte do mundo físico para o mundo digital. A gente não pode esquecer que qualquer produto que receba o seu RG, lá na sua concepção, que é o número, né, da sua licença e as suas características, elas têm que ser preservadas no mundo online. Ele tem que existir, ele tem que ter o seu gêmeo digital. E senão, se você for começar a fazer equivalências, você acaba transformando isso lá num alien, né? Ele perde a sua identidade, né? E isso não pode acontecer. Então, aí o nosso papel é importante na digitalização desses processos também. O código de barras ele tem evoluído ao longo do tempo com a GS1. E essa expertise ela é aplicada em mais de 40 diferentes setores, desde produtos de alto consumo, produtos logísticos, transporte, até segmentos específicos como saúde, defesa, aeroespacial, etc. Eu gostaria de saber de você quais são os produtos ou soluções, além do código de barras que a gente já falou, que fazem parte desse portfólio da GS1 hoje. Temos uma base de dados hoje, porque ao longo dos anos a gente foi construindo uma base bastante robusta de informações de produtos. E essa base de dados de produtos, hoje, ela pode ser utilizada tanto para cadastro das empresas, que são as nossas associadas, e os donos destas marcas, que são os que têm mais propriedade para colocar as informações do seu produto, e podem ser consultados pelo varejo. Então, nesse sentido, é importante porque, de novo, a gente proporciona uma linguagem consistente para que os dois lados se unam e tenham essa conexão. Isso é algo que a gente oferece ao mercado também, além da licença, além da gente ter cursos, toda a parte de educação que a gente tem ao mercado. Então, desde que você se associa, você tem que ter o mínimo entendimento de onde você pode chegar com aquela licença. Então, nós temos atendimento de primeiro nível, de segundo e inclusive para casos mais complexos de terceiro, inclusive para projetos, enfim. E a área educacional nossa é bastante forte nesse sentido, para ajudar o associado a conseguir o melhor dentro da sua licença e para facilitar a sua gestão e a gestão de seus produtos. E uma vez que a GS1 está tão à frente relacionada à automação, vocês são responsáveis pelo Prêmio Automação, que homenageia a criatividade e os esforços das empresas e profissionais brasileiros que apostam na automação, que apostam na padronização, que apostam no aumento da eficiência e principalmente competitividade de mercado. Gostaria de saber, relacionado a esse tema, como que surgiu a ideia desse Prêmio Automação, como que vocês fazem a aferição ou auditoria para a escolha dos vencedores e quando será realizado a próxima edição? Bom, o prêmio ele foi criado em 1998, ou seja, eu entrei em 97 e logo em seguida a gente já teve a primeira edição do prêmio, né? Como você bem disse, ele é uma referência nacional em termos de inovação, gestão, empreendedorismo, para a gente reconhecer as empresas que apostam na automação, padronização, enfim, competitividade, produtividade, e a gente vem evoluindo com esse prêmio ao longo dos anos. Esse ano já vai para a 23ª edição. Há alguns anos a gente, inclusive, colocou aí em pauta dar um prêmio, um troféu que tivesse um nome. Então a gente trouxe aí o troféu Arpia, e todo esse conceito da arpia foi importante para a gente poder usar esse nome, ou seja, ela é uma das maiores aves de rapina do mundo, é sinônimo de visão, força, ousadia, agilidade, enfim, características que a gente entende que as empresas inovadoras têm. E a gente tenta a cada ano inovar em relação ao prêmio,
né? Então, nós trouxemos aí categorias novas, por exemplo, a categoria imprensa, sustentabilidade, a categoria de educação. E o ano passado, a gente já trouxe em todos os cases inscritos um alinhamento com o que seriam os ODS que foram definidos pela ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é algo que a gente trabalha também na GS1 e a gente quer divulgar também aos nossos associados a importância dessa pauta. A aferição e auditoria desse prêmio é feita internamente? Vocês têm alguma empresa externa que faz essa validação? Como que funciona esse modelo para os vencedores que estão participando? A gente tem um júri técnico, né, que basicamente é formado pela GS1 para aferir a questão dos, vamos dizer, se a padronização, se os padrões estão sendo usados corretamente, e tem um júri que é de diversas outras entidades de mercado para a gente poder ter a visão dessas pessoas, representantes, por exemplo, da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, um convidado da Associação de Calçados, que também é um setor que a gente atua bastante bem, da Associação de Fragrâncias e Sabores, e da Saúde. Então a gente traz um grupo variado de profissionais para cada um poder ter o seu olhar e a gente chegar na melhor decisão de mercado. Então é um júri bastante seleto e variado. Minha última pergunta relacionada a esse tema ainda do prêmio: como que uma empresa pode estar participando desse prêmio para que talvez ela, se estiver seguindo todos esses critérios de automação, padronização, eficiência, assim por diante, como que eu poderia talvez me aplicar para estar participando desse prêmio? Ela deve submeter o seu case. Existe um modelo, né? Nós temos um modelo com as premissas, enfim, todos os parâmetros, e aí essa empresa, ela lê e coloca ali a informação do seu projeto, nos manda, nos envia, e isso vai ser analisado por nós, né? Se está dentro dos parâmetros ou não, num primeiro filtro, porque às vezes pode não estar. Mas, enfim, que ela entenda os parâmetros e queira participar. E eu acho que é importante, assim, não necessariamente ela pode não se encaixar num primeiro ano, mas nós fazemos os apontamentos até que para que a empresa possa participar no ano seguinte. Esqueci de mencionar, a gente criou uma categoria também que é de micro e pequena empresa, que é bastante importante, porque 80% do nosso quadro de associados é formado praticamente por micro e pequenas empresas. A GS1, ela tem hoje 58 mil associados, que somados representam 31% do PIB, 18% dos empregos formais, 40 setores da economia. Eu gostaria de saber de que forma esses associados eles são suportados pela GS1 e quais são os benefícios por se tornar um associado. Fora a licença, existe todo, eu até mencionei um atendimento que nós temos de primeiro nível para orientação e segundo, de terceiro nível para empresas que já estão num nível de maturidade maior dentro do mercado. Todos os cursos e treinamentos que nós temos também são importantes para ajudar a melhor identificar os teus produtos e também cadastrar os teus produtos dentro da nossa base de dados. Índices e pesquisas, a gente então dá um apoio com informações. Nós temos um índice de atividade industrial importante que norteia também os associados, enfim, o que está para acontecer, um índice antecedente à pesquisa do IBGE, então ajuda também a nortear o que vai acontecer ali na frente para que ele possa se movimentar nesse sentido, análise de tendências de automação. A gente tem a própria base de dados que a gente comenta, ela é importante para você ter realmente uma boa gestão dos seus produtos. Agora, a gente vem vivendo aí há 3 meses um momento único, né, Rodilson? Então, nesse momento, como nós também, como a grande maioria das empresas, acabou fazendo home office, né, desde o dia, praticamente do dia 20 de março, nós fechamos os escritórios de São Paulo e Brasília e passamos aí a fazer as atividades em home office, que aliás foram extremamente produtivas, né, para a organização, mas nesse momento vamos preservar a saúde dos nossos colaboradores. E aí o que surgiu uma série de coisas que pensamos e ações para os associados. Surgiu uma campanha, 58 mil motivos para transformar as incertezas de mercado em muito trabalho. Nós fizemos uma pesquisa que já vai para a 3ª edição, que é entender e sondar com o nosso associado o impacto da pandemia para ele e o que ele estava necessitando naquele momento. E com isso aí a gente desenhou 18 e-books para entregar ao mercado sobre tendências, inovação, logística, rastreabilidade. Fomos fazer lives porque surgiram conteúdos, por exemplo,
como resultado dessa pesquisa, de que ele precisava vender mais no e-commerce. Trouxemos diretor do Mercado Livre, da Magazine Luiza, né, da Magalu, da Amazon, para mostrar como subir e vender nessas plataformas. Fomos procurar conteúdos relacionados àquilo que ele realmente tinha carência. E aí surgiram necessidades que não eram nem do nosso core business, né? Então, por exemplo, eu preciso saber como renegociar os contratos da minha empresa, preciso saber como melhorar minha gestão de fluxo de caixa. Então, o que a gente fez? A gente foi procurar especialistas, parceiros, em uma união aí colaborativa para levar esse conteúdo de valor ao nosso associado, mesmo não sendo o nosso core. Recentemente a gente fez Histórias que Inspiram, que também foi levar o nosso associado, mostrar para ele como superar e fazer a diferença na pandemia, com exemplos de empresas que às vezes acabaram fazendo uma reconversão aí da sua fabricação. Então, por exemplo, eu fabrico um software e tive que começar a fabricar um face shield, por exemplo, né, porque é um EPI, ou eu tinha uma produção de alface e quase perdi tudo, mas eu consegui fazer uma vaquinha virtual e consegui ser uma parceira do Banco do Brasil para colocar na cesta de perecíveis deles, que é entregue a comunidades carentes. Então, como esse pessoal se superou e fez a diferença. Então, acho que isso é um exemplo muito bacana para todos os outros associados e ver que ainda existe uma luz no fim do túnel. Essa semana, a gente ainda lança uma plataforma para o mercado que chama-se Plataforma de Negócios. É gratuita e põe nossos associados nessa plataforma para eles terem mais visibilidade para supermercados, marketplaces, e-commerce, distribuidores. Então, a gente tentando colocar e dar mais visibilidade para que eles vendam mais. Isso é algo bastante bacana e que surgiu no momento da pandemia. Falando um pouquinho da plataforma de negócios GS1 Brasil, eu gostaria de entender um pouco mais como que funciona, né? Principalmente aí para o associado, como que essa plataforma vai poder ajudá-lo no sentido de ele conseguir aí ter mais informações, ou seja, o que seria a plataforma de negócio GS1 especificamente e o que a diferencia do CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos. A plataforma de negócios foi um projeto que surgiu nessa loucura da pandemia. Foi também por conta das informações que nós recebemos do nosso associado nessa pesquisa. Então, eu tenho dificuldade em vender. Então, a gente falou, olha, vamos criar uma plataforma que possa propiciar a esse associado uma facilidade maior de vender o portfólio dos seus produtos. Ela vai ser lançada agora no dia 3 de julho. Fomos lá fazer parceria com supermercados, e-commerces, marketplaces, enfim, para que eles pudessem ver esses associados e para que eles façam negócio. Essa plataforma é totalmente gratuita ao associado e ao parceiro que vai consultá-la. E a gente entende que vai trazer benefícios para o associado num momento que agora a gente vê, não posso nem falar pós-pandemia, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, uma esperança de poder ter mais um canal de venda e de visibilidade da sua empresa. O Cadastro Nacional de Produtos, por sua vez, ele é uma estratégia de dados, né? Então, é uma grande base de dados de produtos, que são os associados que colocam as informações lá na concepção. Quando ele vai lançar um produto, ele coloca o produto e características desse produto, e o nosso foco é qualificar cada vez mais as informações desses produtos, porque a gente entende que é bacana tudo, tem muita informação, mas a informação ela tem que ser de qualidade e confiável. Então, a gente vem trabalhando muito forte nisso, né? Hoje a gente tem uma base de produtos de quase 50 milhões de códigos ali, de informações que a gente pode ajudar o mercado em relação a isso. Então, em algum momento, a gente vai conseguir, talvez, linkar a própria plataforma de negócios com o Cadastro Nacional de Produtos, mas isso é um processo. Então, primeiro a gente começa dando visibilidade para a empresa, para depois linkar com os próprios produtos da empresa lá na frente e talvez transformar isso num grande marketplace. A gente falou da plataforma de negócio, falou do Cadastro Nacional de Produtos, os benefícios de ser um associado da GS1 relacionado a cursos, principalmente, né, a maneiras que vocês estão suportando os associados. Eu gostaria de saber de você, que eu, no meu caso, não sou associado, mas me deu vontade de ser. Quais são os benefícios em se tornar um associado da GS1 hoje? Como que as empresas podem se tornar associado e desfrutar desses benefícios? O processo nosso
nosso é bastante rápido, ele é todo online, inclusive toda a documentação que tem que ser enviada, ela pode ser feita online com upload de documentos. Após essa filiação, o associado ele é orientado a fazer o seu cadastro para ter gestão e impressão dos códigos de barra online, e para isso a GS1 conta com vários canais de atendimento e suporte, seja telefone, e-mail, o chat online. Hoje a gente ampliou esses canais, a gente já tem o WhatsApp e tem o chatbot, que é um robozinho até para situações que são mais recorrentes e que pode ajudar o associado, não precisa nem entrar no telefone, ele mesmo faz a sua autogestão ali, já resolve tudo sozinho. Então é bastante fácil e a pessoa não precisa nem se deslocar para fazer esse processo associativo. Mas para eu me tornar um associado hoje, por exemplo, eu tenho que entrar no site gs1br.org. Existe um local específico para aqueles que querem se tornar associado, que possa imediatamente entrar nesse momento e se tornar um associado da GS1? Sim, você vai entrar no nosso site, que é o www.gs1br.org, ou ligar para o nosso telefone aqui em São Paulo, 30686229, e você pode já entrar na parte preciso de código de barras. Tem o produto X, enfim, e começar a fazer todo o teu processo. Eu diria que o processo online é extremamente ágil e fácil de você poder já se tornar um associado e tem todas as informações necessárias lá. E a partir daí você já é conduzido para fazer os cursos, para receber informações, enfim, e ter todo esse suporte que a gente oferece ao associado. Virginia, pergunta agora para você. Eu gostaria de saber como que você vê a GS1 daqui a 5 anos. O que você espera frente a tantas inovações relacionadas à automação, frente ao pioneirismo da GS1 no mercado? Eu espero que, assim, a gente está sempre buscando trazer as novidades e está muito próximo de todas as decisões, vamos dizer, que são tomadas no âmbito internacional, inclusive. Pra você ter uma ideia, a GS1 ela faz parte de um grupo de 20 GS1s, vamos dizer que são as 20 maiores do mundo, e a GS1 Brasil tem essa cadeira no Advisory Council, que você comentou lá no início, eu faço parte. Então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de estar ali traçando estratégias globais e que elas se cascateiam para cada país, né? Então, a gente tem ali um momento de poder definir com o team leader do próprio escritório global e todas essas 20 entidades que estão ali, essas 20 organizações, traçar essas estratégias e também poder influenciar de alguma forma, uma vez que o Brasil é referência também para essas organizações, e trazer em primeira mão essas informações para o Brasil, para os nossos associados. Então, eu acho que isso é contínuo, né, Rodilson? Eu acho que as inovações, isso não para nunca. Então, eu acho que você tem que ser sempre curioso, ver o que tem lá fora para você trazer e agregar valor ao teu associado aqui localmente. Excelente. E você, né, pessoal e profissionalmente, você ainda tem alguma pretensão que você não realizou, que pretende realizar? Ou você já se considera realizada frente ao seu caminho até aqui? Eu me considero realizada, sim. Eu acho que a gente se torna realizada em cada etapa da nossa vida, né? E tem que buscar os nossos desafios e se desafiar também todos os dias. Mas eu me sinto bastante realizada, tanto profissionalmente como pessoalmente, sim. Eu nunca tracei grandes caminhos para mim. Eu quero chegar aqui, quero chegar lá, mas as coisas, eu acho que a gente faz as coisas sempre pensando no bem e pensando em apresentar o melhor trabalho, e isso até agora deu muito certo para mim, então eu me sinto bastante realizada. E a minha última pergunta, eu gostaria de saber de você, como que você tem encontrado o equilíbrio profissional e pessoal, familiar, tendo que gerenciar uma grande empresa e ainda assim encontrar aquele tempo necessário para aprendizado, para network, para filhos, para família? Como você tem conseguido equilibrar esses vários pratos, né, que a vida coloca como malabarismos que a gente tem que fazer relacionado à nossa vida pessoal e profissional? De novo, eu acho que assim, também está nas nossas mãos, né, esse equilíbrio. Eu viajo bastante e isso faz com que eu tenha bastante ausência, né, esteja bastante ausente aqui em muitos momentos da família. Hoje eu tenho minhas filhas, uma é casada, eu tenho uma neta, enfim, então assim, eu não tenho as filhas em casa, elas já estão encaminhadas. Eu tenho meu marido, que é bastante compreensivo, então assim, a família ela tem que te ajudar muito e é fundamental nesse momento para te ajudar na tua carreira profissional também, porque se isso não acontecesse, você não pode evoluir nem de um lado nem do outro. Então acho que esse amparo que eu tenho, essa compreensão, essa parceria é fundamental, e a família aí é tudo. Mesmo que eu não esteja vários
momentos com eles, acho que aí o que conta muito é a qualidade. Logicamente, eu consigo viajar com o meu marido, sair alguns dias em férias, depois eu tenho outros dias de férias, um outro trechinho que eu pego aí para fazer com a família, né, para que a gente reúna a família e ter uma qualidade aí de tempo entre nós. Faço os meus exercícios, faço as coisas que eu gosto, então acho que aí a gente consegue ter um equilíbrio e estar satisfeito e não sempre achando que está faltando alguma coisa. Essa foi Virgínia Vaamonde, CEO da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Virgínia, muito obrigado pela sua participação e por tirar um tempo em sua agenda e contribuir com mais um episódio para o GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da GS1 e as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Meu contato, tem meu e-mail, virginia.vaamonde@gs1br.org, da GS1, www.gs1br.org, telefone da GS1, que eu posso ser encontrada lá também, 3068-6229, o DDD é 11. Considerações finais, eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, Rodilson, e fica para reflexão aí dos teus ouvintes. Essa frase é do escritor Leon Tolstói, um escritor russo, bastante reconhecido, e ele diz que o segredo da felicidade não é fazer sempre o que se quer, mas querer sempre o que se faz. E com isso eu deixo a minha frase para reflexão. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Virgínia Vaamonde, CEO da GS1 Brasil. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com a Virgínia Vaamonde, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.